igreja. Que alegria, irmãos, terminando mais um ciclo. E hoje eu estou muito feliz, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Esse é só o prenúncio de grandes coisas que Ele vai fazer, amém? Se coloca de pé, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, diga bem forte comigo assim, ó. Abram os olhos e vejam. Os campos, eles estão maduros para a colheita. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, você está dizendo que vai demorar o agir de Deus. Eu, porém, vos digo, fala para ele ou para ela, abra os olhos, a bênção já chegou. Quantos podem dizer amém aí? Amém. Não, esse amém aí não é um amém de quem está animado para a vitória. Quantos podem dizer amém aí? Amém. Pode se sentar, por favor. Tema da ministração de hoje: o Deus que transforma sementes em destinos. Esse texto bíblico do Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus diz aos seus discípulos, vocês não dizem que a colheita vai levar 4 meses? Eu, porém, vos digo, abra os olhos, os campos estão brancos. Durante todos esses dias que nós estivemos aqui no Profetizando, o Profetizando, que é 7 dias que nós estamos aqui, todos os dias buscando a Deus, não são dias comuns. Não é um momento, como eu posso explicar para vocês, natural. Sai do nosso cotidiano, sai da nossa rotina. Não é algo que nós fazemos como fazemos toda terça, quarta na célula, ou quem sabe aqui no culto fé, ou num congresso, ou quem sabe num culto de domingo, ou numa oração de domingo pela manhã, num treinamento. O Profetizando é algo diferente. Diferente porque nós nos conectamos na mesma fé. Diferente porque nós recebemos palavras direcionadas de Deus, que moldam os nossos destinos. Basta uma palavra de Deus e um novo caminho pode se abrir. Então não são dias comuns, como nós temos na nossa agenda tradicional. São dias proféticos. E eu digo sempre, profetizar não é apenas prever o futuro. Profetizar é dizer, o seu casamento não terminou, essa não é a escolha melhor, tem uma escolha melhor. Profetizar é dizer, antes que o ano termine, você já vai colher. Eu disse isso terça-feira para a Crícia. Eu não sei como é o processo, eu não sei como se dá isso, mas eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Antes que esse ano termine, você será promovida. Não é algo natural, mas é algo sobrenatural. Dias em que Deus nos chama, não apenas para ouvir a palavra, mas para entrar nesse algo que Deus está fazendo. Hoje não é uma noite para você apenas ser um ouvinte da palavra. É uma noite para você participar desse mover espiritual de Deus. Hoje não é apenas o encerramento de 7 dias proféticos. Hoje é um selo que Deus está nos dando para esse ano de 2026 inteiro e, quiçá, para o resto da sua vida ser transformada. Hoje é dia onde o céu se abre e um decreto espiritual vindo de Deus se torna realidade na sua vida. 2026 será o ano da colheita, amém? Deus está dizendo para você,
O campo está maduro. Mas nós precisamos entender o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, quando ele diz: ergam os olhos, o campo está branco. Quando Jesus disse aos discípulos: erga os olhos, ele estava confrontando os discípulos que estavam perto dele, mas longe da visão dele. Sabe qual é o maior perigo na vida cristã? É estar perto de Jesus, mas distante do propósito de Jesus. É estar cumprindo uma agenda todos os domingos em um culto e não ter o propósito daquilo que fazemos acontecendo diariamente na nossa vida. O maior perigo da vida cristã é quando você coloca a sua vida espiritual no piloto automático. Você chega aqui, não dá conta de adorar, não levanta as mãos para celebrar junto com a igreja. Tudo é muito difícil, tudo é muito custoso. Você está vindo aos trancos e barrancos, e que bom que você tem vindo. Mas a verdade é que podemos correr o risco de estar perto de Jesus, como os discípulos estavam perto, mas distante de enxergar ou de participar da visão que Deus quer fazer. Tem um autor chamado Rick Warren, que ele é autor de um livro best-seller que se chama Uma Vida com Propósito, Liderança com Propósito, Uma Igreja com Propósito, que eu estou lendo pela 7ª vez esse livro agora. Eu estava lendo esse livro e me lembrando, e Deus há de me dar a oportunidade de um dia estar na igreja desse pastor lá na Califórnia. Uma igreja enorme, que começou com menos de 8 pessoas. Ele diz que Deus faz ondas. Diga comigo, Deus faz ondas. Deus faz ondas e nós pranchas. Amém? Deus não faz pranchas. Deus faz ondas. E ele fala no seu livro que de tempos em tempos Deus promove uma onda de avivamento. De tempos em tempos o Espírito Santo sopra uma onda nova de avivamento sobre a igreja. Quem está com a sua prancha preparada, pega ela, corre para a praia, e nós que somos mineiros gostamos de praia, diga amém. A verdade é que não é Minas Gerais que não tem o mar, é o mar que não tem Minas Gerais. Nós pegamos as nossas pranchas, irmão Tiago, e corremos em busca das ondas do Espírito Santo. Sabe qual é o problema da igreja nos dias de hoje? É que a igreja está querendo fazer a onda. A igreja não faz a onda, a igreja surfa a onda que o Espírito Santo de Deus dá. E uma verdade sobre esse texto bíblico do Evangelho de João é que não existe colheita para quem enxerga como sempre enxergou todas as coisas. Não existe colheita para quem não semeou. Não existe uma nova colheita para quem não mudou a postura. Se nós andamos da mesma maneira que sempre andamos, colheremos os mesmos frutos que sempre colhemos. Se você deseja viver algo novo para essa igreja, para o seu ministério, para a sua vida conjugal, para os seus negócios, para o seu trabalho, para a sua fé, é necessário aprender a surfar as ondas novas que o Espírito Santo está mandando. Porque Deus não deixou de fazer ondas. As ondas do Espírito Santo sempre vão existir. A grande diferença é que existem muitas pessoas que voltaram para casa, guardaram a sua prancha e estão dizendo: tá bom demais do jeito que está. Eu vim aqui como mensageiro do Evangelho de Cristo Jesus para dizer a você: se você deseja novos resultados em 2026, aprenda a se equilibrar nas ondas do Espírito Santo. Não é algo fácil. Quem aqui já experimentou surfar uma onda? Eu. Quem aqui conseguiu surfar uma onda?
Quem aqui já foi na praia com a expectativa e chegou lá, a realidade era outra? Pensa num negócio difícil é surfar uma onda. Já surfou uma onda, Tiago? Você que vai para a praia do Guarujá todo janeiro. Está marcado já esse ano para lá? A hora que pegar a prancha para surfar a onda, o jacarezinho lá com Pedro lembra disso. Equilíbrio. É uma coisa muito difícil. Uma vez eu estava de férias em Porto Seguro com a minha esposa, meus pais. De repente chega a Aline e a irmã dela. Eu olhei e falei assim, uai, mas vocês estão aqui também? O irmão Rosa, estava lá em Porto Seguro e eu pelejando para pegar uma onda e não conseguia, irmão Fábio. E aí quando eu consegui uma ondinha de nada, foi a maior alegria da minha vida. A grande verdade é que nós necessitamos de muito equilíbrio de Deus para entender os movimentos do Espírito Santo. E nesse contexto do Evangelho de João, no capítulo 4, verso 35, os discípulos não estavam entendendo, porque eles estavam presos a uma mentalidade natural. Não dá para surfar uma nova onda de colheita na nossa vida com uma mentalidade natural das coisas. Quando Jesus diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita, ele estava se referindo a um ditado popular que havia no meio dos judeus naquela época. Um judeu olhava para o outro, havia uma plantação e eles diziam, a colheita não é algo fácil, vai demorar, tem que acreditar que vai chover, tem que acreditar que vai mandar a chuva. Aí outro judeu encontrava com outro e falava, e a colheita não é um negócio fácil, tem que plantar na hora certa, tem que fazer a coisa certa, tem que plantar no terreno certo. Jesus então vem e diz para aqueles discípulos o seguinte, vocês não dizem que a colheita demora, vocês não dizem que a colheita não é agora não, vocês não dizem que precisa esperar, ainda não chegou o tempo, eu porém vos digo, os campos estão brancos. Ou seja, uma mentalidade natural humana, limitada, baseada em um ritmo natural das coisas, não no ritmo do céu. Para 2026 nós temos que aprender a andar no ritmo do céu. É olhar as coisas no ritmo do céu. Os discípulos estavam pensando nas agriculturas comuns. Mas Jesus queria ensiná-los que apesar de pescadores de homens, eles se transformariam em pescadores do reino de Deus. E é interessante porque no mesmo capítulo 4, Jesus tem um encontro com a mulher, que é a mulher samaritana. É o mesmo capítulo. Jesus vai, no início do capítulo 4, eu preguei sobre isso no início do mês, no final do mês de novembro, o último sermão de novembro foi sobre o encontro de Jesus com a samaritana. Quem se lembra disso, diga amém. Depois desse encontro com a samaritana, Jesus diz, antes do encontro com a samaritana, Jesus diz, é necessário passar por Samaria. Ele vai a Samaria, encontra a mulher no poço, tem um diálogo com ela, libera uma palavra rema sobre a vida dela, dizendo, vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ela então parte para a cidade e começa a evangelizar a cidade inteira. Quando Jesus está terminando o discurso com a samaritana, chegam os discípulos que tinham ido comprar comida. Chega e encontra Jesus dizendo alguma coisa com aquela mulher. Eles já repulsam imediatamente. Ficaram perguntando entre si, o que essa mulher está querendo com o mestre? O que ele está falando com ela? Porque como muito bem foi dito pelo pastor Almir, aqui no nosso Profetizando, os samaritanos eram uma raça mista de judeu com outros povos, e eles eram ignorados. Os discípulos de Jesus não entendiam o que era aquilo. Jesus então despede aquela mulher vai embora. Os discípulos de Jesus olham para Jesus e perguntam,
você não tem fome? Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E aí Jesus olha para os discípulos, bispo Joaquim, e diz o seguinte: vocês não falam que vai levar muito tempo para a obra de Deus ser realizada? Eu estou transliterando o texto. Vocês não dizem que demora 4 meses para a colheita acontecer? Vocês não dizem que demora muito tempo para o milagre chegar? Vocês não dizem que a mudança, a restauração de um casamento vai demorar? Vocês não dizem que a promoção no seu trabalho vai demorar? Você não diz que não pode gerar filhos? Vai demorar? Eu, porém, vos digo: a colheita já está preparada. Jesus estava dizendo: eu acabei de mandar a minha primeira missionária e ela foi até aquela cidade. Olhem para os campos, eles estão brancos. A colheita começou. O milagre vai acontecer. E foi isso que construiu esse cenário aonde Jesus diz: os campos estão brancos. Ou seja, a colheita já está acontecendo. Mas os discípulos estavam distraídos demais com as necessidades naturais. Presta atenção aqui no que Deus está falando nesse momento. Tem muita gente que está distraído demais com as necessidades naturais. Fome, cansaço, preconceitos culturais, rotina, tradição. E diz: não acredito que é tempo ainda. Eles não viram que aquela mulher seria a ponte para que toda a cidade fosse transformada. Jesus queria mostrar para os discípulos que o mover de Deus não segue o tempo humano. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: o mover de Deus não segue a cronologia humana. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: o reino de Deus não espera 4 meses. Diga assim, ó, levanta sua mão para o céu e fala: quando Deus quer colher. Não, meu irmão, quando Deus quer colher, Ele colhe agora. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: antes que esse culto termine, pode acontecer sua colheita. Vamos, meu irmão, antes que esse culto termine, pode acontecer a sua colheita. Antes que esse culto termine, um milagre vai chegar. Antes que esse culto termine, a história muda e Deus se revela. Antes que esse culto termine, a história dessa igreja é transformada de glória em glória, de vitória em vitória, em direção àquilo que Deus preparou para nós. Se queremos viver a colheita que Deus já liberou, precisamos entender como o céu trabalha. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus faz ondas. Deus não faz pranchas. A prancha é com você. A colheita começa no mundo invisível antes de se tornar visível. A colheita começa no mundo invisível antes de se tornar visível. Jesus não disse: o campo vai ser maduro. O campo estará maduro. Ele disse: o campo já está maduro. Tudo começa no mundo espiritual. O que isso significa, meu irmão? Significa que Deus prepara no invisível antes de revelar no visível. Significa que antes de acontecer lá fora, tem que acontecer aqui dentro. Antes de ser promovido lá fora, tem que ter sido promovido aqui dentro. Antes de querer avivamento para os outros,
Busque avivamento para você. Durante todo o mês do profeta, todos esses dias do profetizando, eu tenho vindo aqui para o templo, para a igreja. Eu entro ali para o gabinete pastoral, eu desligo todas as luzes, eu coloco um hino de adoração a Deus, eu me prostro de joelhos diante de Deus e falo: Senhor, dai-me a visão. Porque se você não tem visão, nunca chegará a provisão de Deus. Se você não tem a visão de Deus, nunca vai subir uma onda do Espírito Santo. Se você não tem a visão do Espírito Santo, você vai tratar as coisas como todo mundo trata, de uma maneira carnal. E como tem gente carnal dentro da igreja. Não estou falando que você está cometendo pecado, mas eu estou dizendo que você ainda está carnal. Abandonando uma visão que pode mudar a sua história para ficar com uma cabecinha pequenininha. Deus está fazendo grandes ondas. Sobe nela. Surfa ela. A promessa amadurece antes de aparecer. A resposta existe antes de ser percebida. A promessa já está pronta. Você está pronto? Deus não está preparando uma promessa para você, ela está pronta. A pergunta é: você está pronto? Deus não vai preparar algo, já está pronto. Deus não vai fazer algo, já fez. Ou você vai vir para o culto e vai ficar de pendurado no telefone celular, vendo sabe lá Deus o quê. Não adianta baixar a cabeça não, é com você mesmo que eu estou falando. Vai ficar perdido? Voando? Deus está dizendo: a colheita já está pronta. A promessa já está pronta. Antes de 2026 começar, o céu já decretou famílias restauradas. Antes de 2026 começar, o céu já decretou empreendimentos levantados. Antes de 2026 começar, ministérios ativados. Antes de 2026 começar, 12 talentos dispensados. Cura emocional. Libertação total. Finanças destravadas. Meu Deus do céu, 2026 vai ser o ano da colheita na sua vida financeira. Multiplicação de discípulos. Multiplicação de nossas células. Expansão do nosso território. Expansão e o romper de Deus. Deus está dizendo: os 500 discípulos já estão prontos. Agora é com você. Vai ficar parado? Vai ficar olhando? A igreja precisa se alinhar com os céus, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: sua frequência tem que ser a mesma do céu. Tem que ser a mesma de Jesus. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: hoje é um tempo de alinhamento com o que os céus está fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. A semente que você plantou com dor, com lágrimas, Deus está dizendo: já está pronta. Quem aqui tem semeado com muitas lágrimas aí?
Quem aqui está passando por um momento de muita adversidade, semeando com muitas lágrimas? Levanta a sua mão para o céu, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Existem lágrimas que Deus recolhe como ofertas. Existem dores que Deus transforma em testemunhos. Existem períodos de Deus vai transformar esse terreno doloroso em uma grande colheita sobre a sua vida. O dia que você mais chorou foi o dia que você mais plantou. A estação que você achou que era perdida, Deus está te dizendo, Ele não vai deixar passar batido. Você achou que era tempo perdido? Deus está dizendo, nunca será tempo perdido na minha presença. As situações que você pensou que não tinha mais como, que não tinha mais jeito, Deus está promovendo a colheita hoje em nome de Jesus. Sabe por que 2026 vai ser um ano muito forte de colheita na nossa igreja? Porque há sementes, escute isso, enterradas desde 2019, desde 2020, desde 2021. Há sementes que estão enterradas há muitos e muitos anos. Quem sabe há sementes que você plantou há 20 anos atrás. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a colheita chegou. Há sonhos que você não enterrou, você plantou. Pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, fala para ele ou para ela, Deus vai ressuscitar sonhos. Diga para ele ou para ela, há sonhos que você não enterrou, você plantou. Diga para ele assim, há orações que você não perdeu, você semeou. Há ofertas que você não gastou, você investiu. Há dores que você não desperdiçou, você pediu e Deus vai gerar algo através de você. Deus está dizendo nessa noite, a sua colheita será proporcional à sua perseverança. Para colher tem que perseverar, amém? Colheita exige movimento. Mova-se. Colheita exige movimento. Quem não se move, perde a onda de Deus. A prancha já está com você, irmão? Está preparado para surfar, Bispo Joaquim? Vai subir na prancha do Espírito Santo, meu irmão? Ou vai ficar parado? Vai ficar parado? Vai se mover? Está me ouvindo? Está ouvindo o que Deus está falando com você? Você vai ficar parado ou vai se mover? Você vai ficar parado ou vai se manifestar? Você vai ficar parado ou vai dizer algo? Você vai ficar quieto ou vai se mover? Ei, chegou a hora de se mover. Mova-se em nome de Jesus. Pelo menos o braço. Mova-se, descruze os braços. Agora é a hora. Levanta a mão para o céu. Faz assim, em nome de Jesus. Se é de movimento que Deus está precisando, eu estou aqui. Espírito Santo, usa-me. 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 Mova-se. Chegou a hora de se mover. Chegou a hora de se mover. Mova-se em direção à vontade de Deus. A colheita não é para quem sente vontade. É para quem se move. Move. Mova-se. Sai desse lugar hoje em nome de Jesus. No nome de Cristo Jesus de Nazaré,
todo marasmo seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda água represada, parada, que não se move, estagnação, tudo aquilo que está te impedindo de avançar, em nome de Cristo Jesus de Nazaré, nós decretamos agora essa palavra no mundo espiritual, seja quebrado agora. Mova-se. Mova-se em direção ao evangelismo, mova-se em direção ao discipulado, mova-se em direção ao serviço, mova-se em direção à unidade, mova-se em direção à congregação dos santos, mova-se em direção ao crescimento, mova-se em direção à fé viva. Por que a colheita não cai no solo? Ela cai nas mãos de quem se coloca à disposição. Você está disponível? Você está disponível? Não sei. Você está disponível? Mova-se. Esse profetizando é o profetizando que se levanta com uma decisão. Mova-se. Termino. Queremos gente. Queremos almas. Queremos discípulos. Queremos os perdidos. Queremos o Saraiva inteiro para Jesus. Não, você não está entendendo. Queremos Uberlândia para Cristo Jesus. Queremos os pobres e necessitados. Queremos todos aqueles que foram abandonados. Queremos todos aqueles que a religiosidade rejeitou. Queremos todos aqueles que estão perdidos. Movemos em direção aos perdidos. Levanta a mão para o céu e diga: queremos almas. Levante sua mão para o céu e diga: Deus, dá a minha família, meu trabalho, a minha casa, dá-me filhos espirituais. Levante suas mãos para os céus e profetize: queremos novos discípulos para essa casa. Quantos aqui querem novos discípulos? Diga amém. Então precisamos que todos os membros sejam discipuladores. Quantos aqui querem alcançar sua família inteira para Jesus? Diga amém. Então todos os membros como servos movidos pelo amor. Quantos aqui querem ver a desigualdade na cidade de Uberlândia acabar? Diga amém. Então todos os membros dessa igreja são verdadeiros adoradores, como aquela samaritana. Ei, é com você que eu estou falando. É com você que Deus está falando. Levante-se. Mova-se. Há uma promessa de Deus que foi dada para essa igreja. Nós vamos multiplicar a membresia dessa igreja no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está comigo, levanta uma mão para o céu e dá um glória a Deus bem alto. Então nós precisamos de todos movidos por pessoas. Essa igreja não é indiferente às necessidades da sociedade. Nós não somos indiferentes ao necessitado. Nós não somos indiferentes aos perdidos. Nós não somos indiferentes aos que precisam de cura. Todos os profetizandos, eu tenho chegado em casa 1h da manhã. Só Jesus sabe. Só que esse trabalho não é só meu, é nosso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: esse trabalho é seu. Olha para a sua mão assim, ó.
Deus colocou nas suas mãos dons e talentos. Olha para eles agora. Todos esses dons e talentos que Deus colocou na sua mão, eles estão a serviço do reino de Deus. O que você sabe fazer? Tudo que você sabe fazer serve ao propósito de Deus. Eu vou encerrar essa palavra dizendo algo para você. O dono da seara está voltando. Assustou, né? O dono da seara está voltando. Eu não sei se é glória a Deus para muita gente. Não sei. Pede o Espírito Santo de Deus para te sondar aí agora. Você enterrou o seu talento. E Deus está dizendo para você agora: ou você coloca o seu talento em ação, ou o dono da seara vai chegar e vai te pedir contas do que você tem na sua mão. Essa palavra não é para te deixar com medo. É para te trazer responsabilidade. Mais um ano está terminando. E aí, meu irmão? Eu estou falando com você que enterrou o seu dom. E está achando, eu quero um tempo para Deus, eu quero um tempo para mim. Meu irmão, o tempo do homem de Deus e da mulher de Deus é trabalhando na obra de Deus. Eu não sei quem foi que inventou esse negócio, Bispo Joaquim. Está crescendo um negócio tipo assim, eu quero um tempo para mim, eu quero um tempo para cuidar de mim. Jesus, os discípulos, o pastor José Eurípides, os discípulos chegaram e falaram assim: o senhor não está com fome? Vamos comer. O que ele falou? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos preocupados com as coisas dessa terra: ei, vocês estão desalinhados com o céu. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou dizendo. Vocês estão preocupados mais com essas coisas dessa terra. Irmão, Jesus Cristo vai voltar em breve. E aí? E aí? Chegou a hora de se levantar, de fazer diferente, de deixar o Espírito Santo de Deus te usar. Seja impulsionado pelo mover do Espírito Santo. Deus está movendo no mundo espiritual. Você não vai ficar parado. Levante suas mãos aos céus agora, bem alto, e diga: Espírito Santo, ajuda-me. Ajuda-me a entrar no mover do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. A colheita de 2026 será acima do esperado. Deus vai te dar acima do esperado. Amém? Salmo 126 diz algo interessante. Quando o Senhor nos trouxe dos cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandes fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria.
trazendo os seus feixes. Essa expressão, trazendo os seus feixes, não significa apenas colher. Significa colher acima da capacidade de carregar. Nós vamos colher acima da capacidade de carregar. Isso é profético. Deus não prometeu apenas uma colheita. Ele prometeu abundância. Essa igreja não será apenas uma porta aberta. Serão centenas de portas abertas espalhadas nessa cidade através das nossas células. Essa igreja não será apenas uma solução. Ela será a multiplicação do reino de Deus. Essa igreja não será apenas um milagre para esse bairro. Será a transformação dessa cidade. Não será apenas crescimento, será a expansão do reino de Deus. Não será apenas números, será qualidade espiritual. Não será apenas avanço, será celebração. O que está vindo para 2026 não é algo humano. Será algo eterno, espiritual. Não será natural, será sobrenatural. Não será comum, será marcante. Não será pequeno, vai ser gigante o que Deus vai fazer. Deus está dizendo a você hoje, meu irmão, minha irmã, prepare celeiros maiores. Prepare maior capacidade. Prepare a fé maior. Porque Ele está trazendo grandes coisas. E o que Ele está trazendo não vai caber, vai transbordar. Feche os seus olhos. Respire fundo. Se desconecte agora de toda distração. Lembre-se das sementes que foram semeadas há 10, 20, 30 anos atrás. Deus está te dizendo, elas não morreram. Lembre-se das orações feitas de madrugada. Lembre-se do momento de angústia que você pensou, não vou conseguir. Aquilo não era só sofrimento, era plantio no terreno de Deus. Lembre-se agora de todas as promessas que o Senhor te deu. A palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se agora dos sonhos que você plantou no terreno da fé. Negócios que você sonhou. Lembre-se agora, o que estava no invisível, assim diz o Senhor, hoje começou a nascer um broto. Ele veio à luz. O que estava retido, Deus está te dizendo agora, foi liberado. O que estava amadurecendo, Deus está dizendo para você agora, ficou pronto. O que estava lutado, Deus está dizendo, novas vestes, coroa em vez de cinzas, espírito renovado. O que parecia distante, assim diz o Senhor,
agora está diante dos seus olhos. Veja. Em nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo sobre você e sobre a sua casa. 2026 será o ano da restituição de Deus. O que parecia impossível vai se tornar possível. Será o ano da conversão da sua família inteira. Guarde essa palavra agora. Guarde essa palavra que Deus está te dando agora nesse encerramento do Profetizando. Será o ano da conversão da sua família inteira. Será o ano da cura profunda dos traumas antigos. Deus está promovendo a cura agora. Será o ano da libertação completa em várias áreas que pareciam trancadas. Abra-se! Declaramos que se abra! Será o ano da provisão do sobrenatural. Tem gente que chegou nesse culto do Profetizando 2026 sem nada, sem nenhuma semente, vazio, seco, sem absolutamente nada. Hoje Deus está te dizendo: 2026 começa agora como o ano da provisão de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Será o ano aonde a IDB Saraiva vai responder ao chamado de Deus, aonde a IDB Saraiva vai romper os limites. Nós vamos ultrapassar as nossas margens, nós vamos alargar as nossas tendas, nós vamos em busca dos 500 discípulos para essa casa, em nome de Jesus. Será o ano do renovo ministerial, emocional, espiritual. Será o ano da colheita abundante em nome de Jesus. Será o ano da celebração, da multiplicação da glória de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Vai em paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai em paz.